Nós não somos só o que a gente pensa no dia, nós temos muita coisa inconsciente. Aí nós desenvolvemos doenças psicossomáticas, alopécia, psoríase, rinites, alergias. O que não é expresso em fala vira sintoma ou doença. Luto hoje é uma luta, você lidar com muitas vezes do sentimento de culpa, de eu podia ter te falado coisas melhores do que eu falei. Vivenciar o luto é um processo humano normal. No entanto, o luto que é mal resolvido, congelado devido à natureza traumática da perda, pode inibir a resolução adaptativa. Adriana Vedroni, ela decidiu se tornar psicóloga com um propósito: ajudar seu pai, que era alcoólatra. Mas foi o abandono de algumas amigas que a fez se especializar em EMDR e Brain Spotting, técnicas para curar traumas. Hoje, seu propósito é ajudar as pessoas a encontrar a cura. Amigos de verdade não precisam do que você tem para oferecer. Mas você sabe qual que é o endereço que o Waze não acha? O lugar do outro. O lugarzinho difícil de achar, que se chama empatia. Nem a oportunidade de saber o que foi que eu fiz, eu tive. A minha mãe falava bem assim pra mim, assim: Adriana, se alguém passou na fila da tontice, você passou 5 vezes. Esquece isso daí. E quem diz que você consegue esquecer? Porque somos feitos de carne, mas temos que agir como se fosse de aço. Quem aguenta? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo já passou por traumas, todo Sim. mundo já passou por algum trauma e todo mundo vai passar, provavelmente quem não morrer primeiro vai passar pelo luto. E a gente vai conversar sobre esses assuntos que são pesados, são chatos de conversar, mas que são extremamente necessários para a nossa vida. Como que a gente consegue lidar com os traumas da nossa vida? Como que a gente consegue lidar com a perda de alguém? E não só a perda de alguém, a gente fala que, sim, também, eu lembro de ter uma pesquisa uma vez que o término de um relacionamento é comparado à morte, a um luto. Então a gente vai conversar tudo isso com quem, meu amor? E nós estamos com uma pessoa aqui que ela é cheia de atributos, especialista em várias coisas, mas hoje a gente vai falar sobre luto. Nós estamos aqui com ela, que é psicóloga especialista em trauma, doutora Adriana Vedroni. Seja bem-vinda! Bem-vinda! Quase errei o sobrenome aqui. Muito bem-vinda, Normal, doutora. né? É um nome italiano. Chiquíssimo. Então, eu sou a Adriana, eu olho pra onde mesmo? Pra nós! Pra nós, é uma conversa aqui. Tá. Eu sou a Adriana Vedroni, eu sou especialista hoje, né, na abordagem da neurociência, que se chama EMDR e Brain Spotting. São abordagens com base no cérebro. As minhas primeiras especializações, elas foram baseadas na teoria cognitivo-comportamental. A gente trabalhei muito tempo com isso, mas isso não preencheu a minha lacuna, porque o paciente sempre voltava naquele mesmo problema. E a gente que é muito curioso intelectualmente, né? O que eu posso fazer realmente para tentar entender sobre cura? E a gente vai observando as coisas e vê que faz parte da cura o desejo de querer ser curado. E doutora, antes da gente falar sobre o luto em si, sobre traumas, a gente quer conhecer um pouquinho de você. Aqui nos bastidores a gente já soube um pouquinho, mas conta para o nosso público aí quem é a doutora Adriana Vedroni, de onde veio. Então, eu sou paulista, né? Eu vim da região do interior de São Paulo, sou de Jales, perto de São José do Rio Preto, mais próximo à parte de Mato Grosso do Sul, Aparecida do Taboado. Né? Os meus pais moram lá até hoje. Então a gente fica entre Jales e Urânia. Olha que nome, né? No stop, aí dá para colocar cidade com U, né? Caraca, que legal. Urânia, fica a 10 quilômetros de Jales. Jales hoje acho que está cerca de 30 mil habitantes, não lembro, não sei. Mas Urânia foi uma cidade que acabou sendo minguada, né? Ela diminuiu porque as pessoas foram se formando e foram indo embora. Então, hoje é uma cidade muito de pessoas mais idosas, né? A gente brinca que é uma cidade de dormitório. As pessoas trabalham em Jales e outras cidades e vêm, né, para ficar ali. É um bairro, né? Um interiorzinho bem gostoso ali. E eu venho dessa cidade e... Nascida lá? Nasci em Jales. Ficou até qual idade lá? Fiquei até a faculdade. Eu me formei em 2010.
Então, eu fiquei até os meus 25 anos lá. E eu me formei em Fernandópolis e, na época, formou quase 60 alunos junto. Então, era muito pregão de preço baixo. Então, Entendi. cada um... Como que todo mundo ia trabalhar ali próximo? Eu lembro de uma aula de um professor meu, que ele fez o mapa do Brasil e falou onde não tinha psicólogos. E ele falou, olha, eu acho que o Mato Grosso é um lugar para se desenvolver. E eu tenho uma história querida com o Mato Grosso, porque meu pai trabalhou aqui por muitos anos. E aí meu pai contava, então eu sempre fui muito criativa. A gente esperava meu pai chegar no trevo de Urânia, de um ônibus chamado Viação São Luís, ainda existe. Era Itamaraty, São Luís. Então a gente esperava meu pai chegar. Meu pai vinha 2 vezes no ano, porque meu pai trabalhava em safras de indústrias algodoeiras, em Sapezal, Campo Novo, Cáceres. Então, quando ele falava Cuiabá, eu pensava assim, nossa, como será que é? E na minha cabeça, como criança, eu pensava que Mato Grosso é porque o mato era grosso, né? Eu imaginava as histórias que ele contava de onças e tudo mais. Então, quando o meu professor falou sobre Mato Grosso, eu falei, tá aí, um lugar Já pra tinha onde... uma história já com Eu Mato já Grosso. tinha, acho que um chamado ali com Deus, ali, um propósito, né? Um pouco Sim. maior. E eu venho de um processo, né? Para poder pagar a faculdade, eu fui metalúrgica, trabalhei muitos anos em chão de fábrica, soldei muito banco de carro para pagar a faculdade. Eu fazia banco do Mercedes, Iveco, Scania e Caramba! operava robô de solda. Legal. Então, estava ali bem próximo às pessoas. Eu vi muita coisa que hoje a gente sabe que não tem, né? Que é a questão de assédio moral. Hoje, eu como psicóloga organizacional, né, trabalho 3 dias da semana numa empresa muito renomada aqui. E eu sei que hoje a gente faz esse controle todo, Sim. né? De cuidar do ambiente de trabalho em relação a isso. Mas exatamente foi um gosto pelo que eu vivenciei, pelo que eu vi os meus colegas vivenciando. Então, eu queria ser psicóloga da empresa, quando eles falaram que eu era muito boa para ir para o RH, que era para eu ficar ali no chão de fábrica, eu me declinei, né? E aí eu lembro que eu falei, eu preciso desbravar isso. E aí a gente sabe, né, que a gente põe o pé e Deus põe o chão. E aí, com isso, eu falei, eu vou. Minha mãe falou assim, vai e se não der certo, não volte. Ah. Essa é nova, hein? Se não der certo, não volte. Porque você precisa, né, sair. Eu lembro de uma das nossas conversas, eu li aquele livro para ela, Quem Mexeu no Meu Queijo. E aí no livro, enquanto ela estava lavando roupa, eu estava lendo o livro, e ela falou para mim que o meu queijo já estava azedado já, né? Porque o livro conta, cheire o queijo com frequência para saber quando é que ele está ficando velho. E aí ela dizia que eu ficava aceitando, né, coisas medianas, medíocres, porque eu não estava a fim de procurar o queijo novo. E aquilo ficou, né? Porque o que significa é aquilo que fica, aquilo ficou. E eu falei, não, eu vou. E eu fui, quando eu me formei, eu pedi ajuda já tinha algumas amigas que tinham vindo para cá, e eu fui para Nova Bandeirantes, para a frente de Alta Floresta. Trabalhei 1 ano lá na Secretaria de Saúde. Eu era responsável por grupos de pessoas, porque como a rede de saúde lá não era, naquela época, em 2011, muito... A saúde, ela precisava ser preventiva. Então, a gente tinha que cuidar antes das pessoas adoecerem. E em cidades pequenas, assim, não tinha muito recurso. Então, as pessoas, né, faziam muito uso de bebida como processo de lazer e cigarro. Então, eu trabalhei com um grupo de tabagismo e alcoolismo por 1 ano. Desenvolvemos academias essas de pracinha na cidade. Foi um dos trabalhos, assim, mais significativos que eu tive. E eu conheci uma pessoa aqui de Barra, que é a Mara. A Mara trabalha na vigilância sanitária e ela falou assim, minha cidade precisa de uma pessoa como você. Ela foi dar um curso do SUS pra gente, pela UFMT, pelo governo. E aí ela viu todo o meu trabalho e ela falou, vamos levar você para Barra do Bugres. E aí, quando eu cheguei aqui, não tinha vaga para trabalhar. E aí eles me deram a oportunidade de conhecer a psicologia do trânsito. Então, eu me credenciei no Detran. E mesmo assim ainda era muito pouco, porque o Detran, não é todo mundo que tira habilitação todo dia. Então eu tinha que trabalhar 1 hora por dia. E aí eu pedi a oportunidade, só tinha vaga no CAPS. E aí eu trabalhei no CAPS daqui do município por 1 ano e meio. Aprendi muita coisa, tenho muita história para contar.
E aí, a prefeitura, com a questão de não ter concurso, né, os prestadores de serviço precisavam, a gente tinha que receber, e aí ficava aquela questão, né, de dificuldade em algumas vezes, e quem mexeu no meu queijo fez eu fazer uma palestra sobre por que as pessoas faltam, o índice de absenteísmo nas empresas. E aí, com isso, o frigorífico Natura Frig, que era o antigo Nave Carnes, viu a palestra e pediu para eu fazer um desenvolvimento. Isso que eu disse, né, dessa água não bebereis, nunca diga isso, né? Que eu não ia trabalhar mais em empresas, e eu fiz todo um processo de pesquisa de clima, e eles pediram para que eu treinasse a liderança da empresa, e isso tudo auxiliou muito o processo deles, e hoje a gente está com 4 plantas incríveis, somos o 5º maior de exportação no Brasil. Caramba! 5º maior de exportação de carne no Brasil, e eu trabalho com isso lá. Mas a minha paixão vem da psicologia clínica, então eu atendo, né, desde que eu conheci o nível de atendimento, tanto com pessoas com transtornos, né, mentais severos, quanto a prevenção para que a gente não chegue a esse nível de transtorno. E aí eu abri, né, a clínica, eu comecei atendendo em 2012, eu vim para cá, por R$30 por meia hora. Caramba! R$30 por meia hora. Uau. E aí eu lembro até assim, muitas portas foram abertas. Eu atendia num lugar bem pequenininho até a clínica Vitale ter ficado pronta e me convidar para atender lá. Então hoje eu trabalho no frigorífico pela parte da manhã, né? Eu faço 20 horas semanais e à noite eu atendo ali na clínica, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de sair do horário de trabalho para poder ir, né, para um atendimento. Então, se tem uma pessoa que pode atender à noite, né, então fica mais fácil. É isso. E uma das minhas especializações, a psicologia cognitivo-comportamental era insuficiente, porque eu sempre voltava para as mesmas nuances. E aí eu fui estudar outras áreas. E aí eu fui para a neurociência, que hoje eu realmente quero auxiliar as pessoas a encontrar a cura. E a cura está no cérebro. Então, estudar, né, o cérebro, o cérebro trino hoje, ver o que é o processo do córtex, o que é o reptiliano, o que é o neocórtex, o quanto que isso auxilia as pessoas a realmente encontrarem a cura dentro de nós mesmos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, tudo está em nós, né? Então, se faz parte da cura o desejo de querer ser curado, nós precisamos, às vezes, entender qual é a parte que me adoece e que, infelizmente, sou eu mesmo que ainda provoco isso. Faz sentido para vocês? Sim, ótimo. Uma pergunta, por que psicologia? Escolher a psicologia? De onde surgiu isso? Saí da escola agora, 3º ano ali, agora vou fazer psicologia. Olha, essa história, ela é complexa. Eu queria fazer jornalismo. Caramba! Nossa, dá uma super jornalista também. Então, minha mãe não deixou. É mesmo? Mas você sabe que mãe conhece, né? O filho que tem, né? Então, o meu irmão, ele desenhava muito bem. E a minha mãe falava assim, que eu lia muito bem, que eu tinha uma oratória muito boa. Então, dentro dessas abordagens, eu pensei, vou para comunicação, então, né? Se eu me comunico muito bem, qual é a área boa da comunicação? Jornalismo, né? E eu falei, vou trabalhar, vou ser melhor que a Glória Maria. Vou viajar o mundo. E aí passei em jornalismo na Unesp em Bauru, e minha mãe não deixou fazer. Falou que não tinha nada a ver comigo, que certeza que eu iria amanhecer morta porque eu falava demais. Porque ela falou, você tem certeza que você vai se meter em jornalismo criminal, vai ser essas coisas e ela todas. Não estava errada, né? Acredito que não. Hoje, me conhecendo, eu acho que ela, como a gente fala, né, não passa nem frio, tá coberta de razão, né? Então, eu falei, e eu emburrei com isso e fiquei 1 ano parada porque eu queria fazer jornalismo. E como ela falou que não tínhamos condições de que eu morasse né, porque, tipo, por exemplo, uma faculdade estadual, você mora no campus, só que a gente passava por um processo complexo. Meu pai era alcoólatra.
E aí ela falava assim, como é que eu vou ficar tranquila com alguém morando fora e ainda tendo que cuidar? Eu preciso de vocês aqui, por perto. Sim. Então, você só pode fazer uma faculdade se for aqui por perto. E aí, como meu pai ficou muito tempo em clínicas, e a gente, como familiar, participava dos grupos para poder, né, entender isso. Eu nunca esqueço o psiquiatra e a enfermeira falando do retorno do paciente para casa. E o alcoolismo, como qualquer outro nível de adicção, ele tem que ser feito pela família com amor, porque a recaída vai acontecer. Então, você precisa amar sobre todas as coisas, o que está acontecendo ali. E eu fiquei vendo eles falando, e eu falei assim pro meu irmão, vou fazer psicologia. Ele falou, você tá louca? Caramba! Como que Surgiu você, dali. como que você vai? Uau. Eu falei, eu vou, porque eu sendo psicóloga, talvez eu ajude ele dentro de casa. Mas dentro de casa foi milagre, tá? E aí, eu já estava dentro da empresa, então falei, a psicologia tem várias áreas. Sim. Então, eu já trabalho como psicólogo organizacional e como clínica já ajudo o meu pai. Porque psicologia tinha que ter muito a ver com amor. Você tem Sim. que amar mesmo o que você faz. E aí, o meu pai hoje está, né, eu falo, né, em remissão, mas a gente já fala que não tem muito o que fazer já, porque ele não bebe já tem 10 anos. Né? Nossa. Então, hoje, né, principalmente os protocolos do AA, só por hoje não. Né? Só por hoje não é uma das coisas que significou muito para mim ali. Então, eu acabei indo para... Eu acho que a situação do meio ambiente familiar me levou a isso. E eu sou extremamente realizada, trabalho em 5 áreas da psicologia. Eu sou especialista em avaliação psicológica, onde eu atendo hoje, né, a avaliação para perícia para CNH, para porte de arma, no frigorífico para contratação, né, mas a parte clínica da psicologia, ela é essa questão da transformação, que mostra mesmo, né, que eu vejo o cliente ali se desenvolvendo e trazendo, né, eu falo que a gente escolhe as melhores sementes e ver como é que esse jardim fica depois de um tempo. E essa parte de escolher ir para uma especialização em traumas, como foi essa escolha? Você passou por algum processo? Enxergou uma necessidade no mercado? As pessoas precisando? Como foi isso? Então, eu conheci a abordagem que eu trabalho, né, o EMDR, exatamente por uma questão de trauma, né, que a gente depois vai entrar em relação a isso, sobre o luto. A gente fala que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, se você convive com 5 pessoas inteligentes, você é a 6ª, né? E eu fui excluída pelo meu grupo de amigas de infância, de escola, onde eu não tive nem a oportunidade de saber o que foi que eu fiz. Né? Porque eu sou humilde o suficiente de perguntar assim, nossa, se a gente erra, com certeza, né, há uma intenção positiva em todos os erros. A gente só precisa tomar consciência do que aconteceu, sabendo a verdade e reconhecer que talvez aquele não é o melhor caminho. Mas nem a oportunidade de saber o que foi que eu fiz, eu tive. Então, eu lembro que eu vim para o Mato Grosso com essas amigas e eu escolhi vir para Barra do Bugres, por quê? Porque onde eu estava era muito longe. Eu tinha que pegar 2 aviões para poder ver os meus pais, né? Na verdade, 3. Um de Alta Floresta para Cuiabá e de Cuiabá para São José do Rio Preto. Então, era muito. Então, ter vindo para Barra do Bugres, mesmo que sozinha, eu deixei algumas amigas por lá. Eu não sei o que foi que aconteceu. Elas pararam de falar comigo. Eu lembro que uma das cenas mais icônicas foi não me ver no grupo do WhatsApp. Na época tinha o WhatsApp e você foi removido. Aquela imagem ficou ali. E eu não tive nem oportunidade de saber o que foi que eu fiz, né? Não sei. E se você me perguntar, Adriana, você sabe hoje? Não, eu também não me importa mais, porque eu entendi que importar é pôr pra dentro. E aí, mas eu sempre chorava.
Porque a minha mãe falava bem assim pra mim, assim, Adriana, se alguém passou na fila da tontice, você passou 5 vezes, né? Esquece isso daí. E quem diz que você consegue esquecer? Porque o luto Sim. também é uma forma disso, né? Você, tipo, poxa, eu fiz alguma coisa, eu queria pelo menos ter a oportunidade de saber o que foi que aconteceu. Hoje não me interessa, Sim. né? Hoje não... E foi através disso Se que elas virem o podcast, não precisa Não precisa responder. né? Mas você sabe que Tô eu brincando. queria? Eu queria até ir na Sônia Abrão. Falei, gente, vou fazer vou perguntar, né? Vou chegar lá naquele Casos caso de de família, falar assim, oi, tudo bem? Olha, eu sou humilde pra pedir desculpa. Tudo bem, você não quer mais falar comigo, mas conta pelo menos o que foi que eu fiz. é, Pra eu né? ter a oportunidade de não fazer de novo, né? Mas nem isso eu tive. A coisa mal resolvida, ela deixa a gente angustiado, assim. E né? eu Assim, perguntei várias vezes. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz algo? Não, nada. E, tipo, ficou subentendido do ponto de vista delas e do meu, né? Não vou falar que eu sou melhor do que ninguém, mas eu acho que eu, né? Vale muita coisa. Não era assim, não. Mas aí, enfim. Aí uma amiga minha falou pra mim, você já ouviu falar sobre a terapia neurocerebral chamada EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares? Falei, não. Ela falou, por que você não faz isso? Porque todas as vezes no Facebook vinha lá, lembrança com fulano de tal, eu chorava. Nossa, meu Deus. Eu chorava, eu sofria, eu queria saber o que tinha acontecido. Pra mostrar que até os psicólogos também sofrem, né? Lógico. A gente é humano, né? Lógico, Freud diz, né, que somos feitos de carne, mas temos que agir como se fosse de aço. Quem aguenta? E aí, o pior das coisas é que, tipo assim, todos nós temos que fazer terapia. Acho que uma das coisas que é doloridas para nós é escutar o cliente na nossa frente contando a sua história. Não. E aí você fala assim, poxa, eu não tenho esse recurso nem de mim, vou falar o que para ele? Né? Vou te abraçar com o ouvido. E aí eu lembro que eu fiz o EMDR especificamente para essa história. E eu lembro, tipo, a gente vai trazendo o que acontece? O cérebro ele vai arquivando memórias. E ele vê o que é bom para você e o que não é tão bom. Então, ele mantém ali uma central como se fosse anticorpos e uma autodefesa em relação a tudo isso. E nessa defesa, ele te dá sensações. Então, as sensações que ele te dá, né, se você sente tanto medo ou um excesso nível de raiva, algo não está correto ali dentro de você. E eu lembro que eu tinha uma outra história inconsciente aos 7 anos de idade, com uma relação de um término de uma amizade. Né? E aí que eu também não entendi. Eu era uma criança ali. Eu lembro que minha mãe não deixava a gente sair de casa. Ela dizia assim, olha, você e seu irmão nasceram um para brincar com o outro. Mas meu irmão ficou de reforço. Na estimulação bilateral, eu acessei essa memória. Que o meu irmão tinha ficado de reforço. E aí eu ficava sozinha em casa e eu descobri onde minha mãe guardava a chave. E aí eu abri o portão e fui brincar com uma amiguinha da escola. Mas aí eu não podia contar pra minha mãe, né, que eu tava fazendo isso. Não era nada de errado, mas era errado porque era uma ordem desobedecida. E uma vez a mãe dessa menina me deu um pedaço de bolo. E aí, como é que eu ia chegar com o bolo em casa? E aí eu joguei o bolo na lixeira. E aí no outro dia... a mãe da menina não sentou perto de mim na escola. E aí eu fui perguntar o que foi que aconteceu. E ela falou assim, você é uma menina ruim. Eu não vou mais andar com você. E aí eu entrei em colapso de choro e tal. E não consegui mais ir pra escola. E não conseguia contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Porque eu ia ter que, né, contar aquela situação. Toda. E a professora da primeira série foi de um trato, assim, de tentar entender o que tinha acontecido, levou a sala inteira na frente de casa e cantou Amigo é Coisa para Se Guardar. E aí, de um amigo que eu perdi, eu ganhei uns 30. Caramba! Que legal. E aí, ficou por isso, né? Eu falei, gente, mas o que essa história tem a ver com o momento atual? E eu lembro que a psicóloga, né, minha professora, olhou para mim e falou assim, Adriana, então vamos tentar ver, porque psicológico, psique vem do latim, né, mente. Então não tem como ser mentológico, né? Então ficou psicológico. Então tem uma lógica na psique. E aí ela pegou e falou assim, qual que é a lógica dessa história que o cérebro lembra? Porque tipo, você traz assim, nossa, vem uma memória agora, e aí a gente vai seguindo com isso até entender a cena primal. E eu falei assim, de uma amiga que eu perdi,
eu ganhei 30 amigos na sala de aula e eu sempre fui uma pessoa na escola muito popular, de muita conversa, de ser amiga de todo mundo e tal. E aí ela falou assim, sim, porque no seu sistema nervoso identifica que você não tem, o mesmo evento guardado no mesmo lugar não cabe. E eu falei, tá. E aí, continuando a estimulação, né, eu lembrei da minha cachorrinha. Eu ganhei uma Lhasa e um dia eu demorei muito para chegar em casa. E aí eu falei, gente, meu Deus do céu, abandonei a cachorra, porque saí tipo 5 horas da manhã, voltei quase 11 da noite. Eu falei, ela tá lá sozinha, sem água, sem ração. E aí comecei a chorar na sessão. E a psicóloga falou assim, tá, mas me conta uma coisa, o que ela tá fazendo? Ela tá te cobrando algo? Eu falei, não, ela tá com a bolinha na boca me esperando. Aí ela falou assim, amigos de verdade não precisam do que você tem para oferecer. Porque é o melhor presente que você pode dar para alguém é a qualidade da sua presença. E a sua cachorra não tava com raiva porque você demorou para chegar. Aí eu fiquei pensando, verdade, quantas vezes talvez elas mandaram mensagem e eu não tive tempo para responder. Então eu optei por entender que certos amigos a gente tem que ter baixa manutenção. Porque só se vê bem com o coração, essencial e visível aos olhos, né? E aí aquilo, falei, cara, eu amei isso. Porque depois que vinha as memórias ou lembranças no Facebook, hoje eu não uso mais, eu apagava, sem dor nenhuma. E eu falei, eu quero estudar isso. Eu quero saber o que é isso no cérebro. E aí eu fui fazer a formação de EMDR, em consequência, a formação de Brain Spotting, né? Brain Spotting é uma atualização do EMDR que vem de brains, vem de cérebro, e potting vem de ponto. Então, é um ponto no cérebro. Então, no EMDR, a gente faz a estimulação bilateral dos olhos e no Brain Spotting a gente faz com o olhar parado, prestando atenção na sensação e vendo quais lembranças aquela sensação, né? Porque a sensação sempre vai ser a mesma, porém a história não. E aí eu fui estudar neurociência para isso. E aí, com base nisso, depois que você limpa a casa, você precisa colocar uma mobília melhor. Então, qual é a mobília melhor que você coloca? Depois que você tira aquilo tudo que foi de ruim, que foi traumático, que te machucou, como você dá um fim para essa nova história? Como você pode escrever essa história de uma maneira diferente com o conhecimento da verdade que você tem? Porque a verdade te liberta, não te aprisiona mais. E o cérebro, ele precisa ouvir isso. Ele precisa saber uma nova forma de poder lidar. E ele tem uma capacidade incrível de neuroplasticidade e neurogênese. Quando ele entende o que o travou, ele modifica isso, né, eliminando aquela trava, porque agora você recontou uma história e ao recontar essa história ele fala assim, faz mais sentido ficar com esta e não com aquela que me machucou. Então fazia mais sentido a minha amizade com a minha cachorra do que com aquelas que não queriam mais a minha presença. E tudo bem, hoje tudo bem. E aí eu falei, vou estudar isso. E fiz a formação e aí fui testando, já tinha uma série de pacientes que trabalhavam comigo já com a terapia cognitivo-comportamental, e aí eu falei, olha, eu tenho eu fiz um curso e eu queria saber como que ele funciona. E eu fui vendo as mudanças nas pessoas, as mudanças significativas. Caramba. E realmente, assim, daquilo que eu achei que a gente já estava resolvido, porque não é só virar as costas, o que você é refém do que fala e do que cala. E o sistema nervoso não quer, às vezes, tocar no mesmo assunto, porque nós entramos num padrão de luta e fuga. Mas o processo de luta e fuga é um mecanismo de defesa. Se a gente cai para o mecanismo de sobrevivência, que é um congelamento e um colapso, aí a gente precisa realmente reorganizar a casa. Então, quando a gente reorganiza a casa, que é o cérebro, sabendo, né, o que você quer de agora para frente. Você não tinha conhecimento naquela época. Talvez eu deveria ter sido mais disponível para essas amizades, mas você sabe qual que é o endereço que o Waze não acha? Você sabe qual que é a localização que ele não acha? O lugar do outro. O lugarzinho difícil de achar, que se chama empatia, né? Eu fico perguntando assim, será que se colocaram no meu lugar, que eu estava num lugar onde eu não tenho amizades, não tenho família,
tipo, não tava com tempo. Eu lembro que o meu desafio maior era ajudar financeiramente os meus pais. Então, tipo, eu não tinha tempo para ficar, tipo, marcando uma festa, uma viagem, ou tempo disponível, às vezes, para poder ir mais tempo a São Paulo para poder ficar com isso. E aí eu resolvi limpar, porque tem tantas pessoas que gostariam de estar próxima a mim e que, tipo, não cobram de mim hoje a qualidade de... Ai, você não falou comigo hoje. Não. Ou, tá tudo bem, você não falou comigo hoje. Passando para dizer para você que eu tô preocupado. Ô, amigo, desculpa, eu tava ocupado, tava fazendo isso. Então, assim, algumas pessoas, eu falo que eu sempre brinco, né, principalmente com a Cris, sobre isso, possui tanto desconhecimento sobre o tema que nem errado estão. É verdade. Né? Então eu olho e falo assim, a pessoa falou isso, você fala assim, espera, deixa eu ver. Essa pessoa tem conhecimento específico? Não tem. Eu vou discutir, né? Porque dependendo, né, numa discussão entre uma pessoa louca e uma pessoa sã, quem está fora não sabe quem que é quem. Né? E eu lembro muito da parábola, né? Não dê pérolas a porcos. Porque pérolas são pérolas e porcos são porcos. E quem convive com porcos, farelo come. Então eu entendi muita coisa sobre a pessoa que eu deveria ser, né? E em seus passos, o que faria Jesus é uma coisa que eu falo muito pra mim. Adriana, você perdoaria? Claro. Perdoar não significa que eu tenho que colocar na mesma mesa ou estar, né, com isso. Mas eu tenho isso. Minha mãe, ela fala uma coisa pra mim assim, você para de me contar as histórias, porque depois você perdoa e eu não. Putz, verdade. Eu fico vendo e eu fico com raiva de você em relação a isso. E ao usar, né, o MDR e o Brain Spotting com os meus clientes, que já eram meus pacientes, a gente percebeu que a gente chegou em pontos de cura mesmo, onde a gente fala daquela sensação e ela não existe mais, até chegar ao Covid. Nossa. No Covid, foi o maior desafio de luto que eu acho que a gente viveu. Sim. A Isa perdeu o pai dela com o Covid. Foi um momento muito difícil pra muita gente, né, meu amor? Foi. E eu acho que, assim, a fé, crer em Deus, em algo, foi o que me ajudou muito. Porque eu lembro, assim, que no dia que eu perdi o meu pai, eu lembro, assim, da legenda que eu escrevi. Eu falei, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu nunca vou te questionar o porquê. Porque a minha vontade era uma, e a gente orava muito, né, meu amor? Muito. A gente falava assim, Senhor, a nossa vontade é essa, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Porque nós estamos aqui na Terra não para Deus cumprir os nossos desejos, ouvir todas as nossas orações, mas nós existimos para viver a vontade dele aqui na Terra, né? E a vontade dele naquele momento, isso depois ele me trouxe o discernimento, que já era o momento do meu pai. O que ele precisava fazer aqui na Terra, ele concluiu. E a minha jornada ainda tinha que continuar. Não podia parar por causa de algo que foi a decisão de Deus, sabe? Nossa, eu lembro, assim, tipo, foram... Você já estava comigo, Cris? Estava, né? Eram dias intensos. Acho que as piores cenas era, tipo, quando as pessoas falavam assim, eu não pude nem ver. Foi acho que a cena mais dolorida para todos foram a cena metálica, né? Quando eles falavam que de ver as máscaras, de ver o caixão fechado. Sim. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro que no meu Covid eu tive uma sensação de tristeza muito grande. Você também teve, então? Tive. Eu tive Covid, só que o meu Covid e os meus sintomas foram totalmente psicológicos. É mesmo? Tanto que eu associei que fosse uma TPM. Caramba. A dor na lombar e uma tristeza. E minha vizinha falou assim pra mim, assim, Dri, isso não tá normal, né? Porque a gente conviveu com uma senhora, né? E ela positivou. E eu fui fazer o exame e eu estava com Covid. E aí foi aquela fase que a gente não sabia muito, né? Foi logo que, tipo, o Paulo Gustavo tinha morrido.
com todos os recursos financeiros, Sim. né? Foi. E aí a gente já comecei a falar, falei, olha, Senhor, Se ele... eis-me aqui, eu sei que eu combati o bom combate, mas eu não tinha. Eu lembro que eu tomei cloroquina, eu tomei, eu fazia injeções ao redor do umbigo, e eu brincava que os meus amigos, né, passavam lá em casa e eram o iFood, né? Então eles deixavam as coisas para mim, a quantidade de pessoas preocupadas, né, comigo. Mas você sabe o que me fazia acordar porque você tá em isolamento, né? O que me fazia E levantar? você sozinho aqui. Aham. Meu Deus. O que me fazia levantar? A minha cachorrinha. Caramba. Fiel companheira. Ela ia lá e raspava a unha na minha cara e tipo, levanta, eu quero ir lá fora, né? E aí eu levantava por ela e ela trazia todos os brinquedos e eu sem vontade de nada, eu tava numa tristeza. E aí a gente tinha combinado, minha irmã é enfermeira, né? A minha irmã trabalha no hospital de Barretos. E eu fui falar pra minha mãe, bem assim, mãe, acho que a Adriele tem que morar em outro lugar. Antes de pegar o Covid, acho que a Adriele tem que morar em outro lugar, porque a senhora tá de idade, tá. E ela pegou e falou pra mim, bem assim, eu pedi sua opinião? Eu pedi sua opinião? Você manda alguma coisa aqui em casa? Cuide sua vida, menina. E aí, quando eu peguei o Covid, eu peguei e falei assim pro meu irmão, falei, cara, eu fui julgar a minha irmã. E aí, quem pegou o Covid, que fui eu. Ele falou, não conta pra mãe, deixa passar pelo menos 7 dias. Se você for pro hospital, a gente conversa. Né? E aí, eu fui tratando. Quando deu 7 dias, né, o meu médico falou, não, acho que, né, você tá fora da zona de risco. Mas vamos esperar mais 7. Né? A gente faz o exame de novo e tal. E naquela época, acho que eu fiquei 15 dias em casa mesmo. Sim. E aí, passei por tudo aquilo. Mas o meu sintoma no Covid foi de tristeza. Aí você fala assim, Adriana, e depois? Eu acho que foi a tristeza de ouvir todas as histórias que eu ouvi. Porque das histórias que eu ouvi, eu acho que a pior foi essa mesmo. Eu não pude ver a última vez. Eu não pude olhar dentro do caixão, eu não pude, foi muito desafiador para mim. Houve a despedida, né? Exato. Como se ficasse esse vazio. E aí, nisso, eu sabia que eu podia fazer alguma coisa com a neurociência, né? E eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com isso online, porque o aplicativo hoje, a tecnologia hoje está muito avançada. A gente manda um link e a pessoa faz, né, a estimulação na tela do computador, né? A estimulação bilateral com os olhos e com sons bilaterais no fone de ouvido. Então, eu comecei a fazer daquele momento que eu estava em casa um momento em poder ajudar as pessoas. Então, eu entrei em grupos voluntários para ganhar expertise em relação a isso. E depois que as coisas foram melhorando, a gente foi desenvolvendo mais, né? E eu até trouxe, né, o protocolo do luto para falar para vocês o que a gente trabalhou, né, em relação a isso. Então, o que me fez ter muito amor em relação a atender, né, as pessoas que passaram ou passam por situações de luto foi mesmo ali onde eu realmente vi que eu tinha algo para poder ajudar. Eu ajudei muita gente. E, tipo, eu falava que nunca foi pelo dinheiro. Nunca foi pelo recebimento ali. Porque muitas vezes eu fiz muito trabalho voluntário. E eu falo, né, que dentro da psicologia clínica eu recebo para trabalhar algo que eu faria de graça. Sim. Caramba. E falando sobre o luto em si, eu acho que ninguém para pensar o que é o luto. O que a doutora diria que o luto significa? Luto hoje, né, é uma luta. Então, você lidar com características que você, às vezes, muitas vezes, do sentimento de culpa, de eu podia ter te falado coisas melhores do que eu falei. Então, assim, vivenciar o luto é um processo humano normal. No entanto, o luto que é mal resolvido, congelado, devido à natureza traumática da perda, pode inibir a resolução adaptativa. Então, muitas vezes, o que é isso tudo? É o que eu não falei, é o que eu não... É o tempo que eu não tive, era o falar que eu ia fazer, né, e não ter feito, e não dá tempo.
né? Não dá tempo de você poder lidar com tudo isso. Então, a gente tem sempre que deixar as pessoas que a gente ama com palavras boas, porque pode ser a última vez que as vejamos, né? Então, a gente fala que vivenciar o próprio dia, o seu próprio mal, e não deixar o sol se pôr sobre a tua ira, porque é muito sobre isso. Eu nunca sei, né? É o último. Eu falo para todo mundo assim, se você tiver a oportunidade de não ter brigado com alguém ou não ter ficado um tempo sem conversar, é muito importante você poder lidar com isso. Porque quando nós entendemos um pouco, né, que todos nós estamos aqui por uma passagem e a gente tem que viver a vida de uma maneira mais tranquila, né, a gente não gasta tempo com coisas pequenas, medíocres, né, entre a diferença entre ser poço e ser poça, né, o poço profundo de água limpa e a poça rasa de água suja. Então, o que você está fazendo com tudo isso? Porque se você entende sobre você e você entende sobre o caminho da cruz, né, você acha que, né, tendo um papo com Jesus agora, ele aprovaria você nesse sentido? Né? Então, assim, muitas pessoas que têm um lado, né, eu falo assim mesmo, de conversa com Deus ou com a espiritualidade, seja, chame eles o que quiser, cada um tem a sua forma de interpretar isso. Mas quando você olha e você vê em você, né, eu falo muito isso em recrutamento e seleção, você se conhecendo do jeito que você se conhece, você se contrataria? Né? Sim. Então, seja a pessoa que você precisou quando você chegou aqui e não encontrou. Então, o que você falaria para você? Você acha que isso que você está falando para você agora é o que resolve o problema, é o que deixa você realmente positivo e tranquilo para lidar com isso? Então, tem uma parte em nós que fica aprisionada, congelada e fica mal resolvida, mal adaptativa. E aí, o que a gente faz? A gente segue explicando sobre o que tem além de tudo isso, né? Então, o que a gente fala muito sobre descongelar os aspectos congelados da perda pode ajudar a desbloquear o processo que tem que ser normal do luto. É importante lembrar que nós não vamos eliminar aquela parte, né, do luto que seja normal, saudável e apropriado. Então, um paradigma para o terapeuta não é tarefa do terapeuta decidir a intensidade ou a duração do sofrimento do paciente, ou como ele deve ter. E um paradigma para os nossos clientes, né? Será que eu preciso sofrer tanto assim para não me esquecer do que aconteceu? Será que eu preciso sofrer para não me esquecer dos meus entes queridos? Será que eu preciso sofrer para mostrar o tanto que eu o amava? Então, muitas vezes, a gente tem que reprocessar isso, né, para a pessoa. E aí tem muitas considerações que a gente chama de importante em relação a isso, né? O que o ente querido, né, o que o ente querido iria querer para quem ficou? Será que somos tão egoístas assim? O que né, se eu tivesse, Sim. eu sempre falo muito isso, se eu tivesse atendendo ele, foi você que se foi, ele queria, você queria que ele estivesse nessa situação? E aí o cérebro faz assim, a gente não pode ser egoísta, é verdade. Se fosse o contrário, era isso que você queria, que ele ficasse assim, com esse sofrimento, sofre mesmo, chora e sente minha falta. Não, porque amar é libertar. É a gente entender que a gente nasce, né, cresce, reproduz e morre. Então, o que a gente deixou aqui? Mas não deu tempo de eu fazer as coisas boas, então agora tente fazer melhor. Porque eu tenho certeza que se fosse o contrário, você não iria querer, né, que a gente estivesse nesse sentimento, nessa questão. Faz sentido para vocês? Completamente. Nós temos até um exemplo de uma amiga, né, que passou por esse processo. Na verdade, não passou pelo processo ainda, né? do luto. É até isso que a gente queria ver contigo. Ela não quis viver o luto. Ela passou por esse momento traumático da perda do pai
E depois disso, não quis passar por esse momento, não quis vivenciar o Ela luto. se enfiou em trabalho para esquecer, ocupar a porque mente. o medo toda vez que ela se lembra daquilo, é um trauma muito grande. Então ela não viveu, a gente sabe que tem as fases do luto. Ela não quis viver nenhuma dessas fases do luto. Ela tá na primeira fase ainda, que nem passou pelas fases ainda, porque ela não quer passar por esse momento traumático. Sofre com crises de Isso, ansiedade fortíssimas. fortíssima. Assim. O que não fala, né, vira sintoma, né? O sintoma é o sim que você tomou. Então, o corpo tá falando, né, em forma de, tipo, vamos resolver isso. Só que a gente não sabe quais são as demandas que são guardadas ali dentro, né? Pra você ver, ó, eu contando que um evento meu tava lá nos 7 anos de idade, quando eu achei que eu Caramba, fosse verdade. uma menina má por ter jogado o bolo fora. O que uma criança de 7 anos pensa? Não tinha malícia, né? Eu juro, não foi intencional. Era o medo da mãe, né? É, o medo da minha mãe, né? Sabe aquela questão de se eu morrer, minha mãe me mata? Né? E eu conheço a mãe que eu tinha. Como é que eu ia contar que eu fugi? Mas eu não tive nem tempo de poder explicar. Eu era só uma criança. O que uma criança saberia fazer ali? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que ficam no processo, né, que nós chamamos às vezes de negação, né, ainda está em negação ainda, e a negação pode durar a vida inteira se a pessoa quiser. É mesmo? Tem um livro muito interessante, uma fábula muito interessante, chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Que, né, se a gente puder deixar aqui de recomendação, é uma fábula que a gente vai se aprisionando, acostumando com aquilo ali, a gente acha que aquilo é a vida. E muitas vezes a gente precisa, né, aceitar o sentimento que está vindo ali, porque todos os sentimentos são bem-vindos, porque eles são norteadores. Eles norteiam onde a nossa dor está, né? E muitas vezes eu pergunto para o cliente, quando ele está com isso, de que eu não quero falar sobre isso, qual é o ganho secundário que você tem? O que é um ganho secundário, né? Eu tive um dia tão difícil, eu mereço comer o que eu quiser. Um ganho secundário. Então, qual é o ganho secundário que muitas vezes eu tenho ao manter essa dor aí? Às vezes pode ser a atenção da família que a pessoa não tinha, também seria um ganho secundário, que ela não tinha tanta atenção da família. Agora que ela está passando por esse momento, ela tem mais atenção da família. Seria um ganho secundário também? Seria um ganho secundário. Mas, se, por exemplo, nós temos um fato de que a pessoa deslocou tudo para o trabalho, um mecanismo de sobrevivência. Sim. Né? Para não pensar, ela ocupou com tudo ali. Mas e aí, a hora que você dorme? Nós não somos só o que a gente pensa no dia. Nós temos muita coisa inconsciente. Né? E a gente tem o quê? Pesadelos. Aí nós desenvolvemos doenças psicossomáticas. Né? Alopécia, psoríase, rinites, alergias, e etc, e etc. Então, assim, o que não é expresso, né, em fala vira sintoma ou doença. E aí, depois, instalada, você vai ter que lidar com isso. Né? E o que fazer? E o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente sabe que contratar um psicólogo vai ajudar e tudo mais. Mas vamos supor a pessoa nem quer nem fazer isso. O que ela poderia hoje, para ter pelo menos uma mudança de mentalidade, para ela começar a falar assim, caramba, eu preciso colocar isso à mesa, preciso colocar as pratos limpos que eles falam, né? Preciso colocar isso na mesa para a gente poder resolver esse problema, porque ficar guardando não vai resolver. Ela ficar se escondendo na negação não vai resolver. O que poderia ser feito? O que você daria de dica, se pudesse colocar como dica? Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu digo o seguinte, né? A gente fala, né, que Jesus diz, eis que vem à porta e bato. Ele era gentil, né? Quem vem para invadir, para roubar, matar e destruir é o inimigo, né? Então, diante disso, não tem como a gente forçar, mas tem como a gente deixar, né, um caminho, né, de pão para que ela siga uma trilha, para que ela possa ver que no tempo certo, quando você resolver querer falar sobre isso, eu vou estar aqui. A maioria dos meus clientes, às vezes, não querem contar o que aconteceu, porque às vezes a lembrança ou a memória é muito dolorosa ou vergonhosa. Tem isso né? também. E eu falo bem assim, eu desejo que você se cure daquilo que você não me conta. Eu sei que você sabe o que é que está vindo aí, mas se você não quiser me falar, só pelo menos observe isso e deixe que o seu cérebro tenha a capacidade de poder fazer a neuroplasticidade que ele tem.
Só que não tem como amarrar a pessoa, colocar ela dentro da sala Sim. e falar, vai resolver isso sim, né? Você vai fazer isso nesse momento sim. Não tem como eu fazer isso com o outro, né? Entendi. Porque a gente precisa de uma coisa chamada permissão, né? Lembram, né, do coxo no fosso? Todo ano, né, o anjo movimentava as águas e aí as pessoas desciam e recebiam as suas curas, né? E diante disso, Jesus passa e ele grita, me coloquem no fosso, me coloquem no fosso. Nossa, E Jesus diz, o que queres que eu te faça? E ele, me coloque no fosso. Jesus sorri e diz novamente, o que queres que eu te faça? Me coloque no fosso. E ele, Jesus novamente diz, o que queres que eu te faça? Ele, que eu ande. E ele fala, pega a tua maca. E era um sábado. E aí, diante disso, a gente sempre vai olhar para o outro e metaforicamente contar uma história. O que queres que eu te faça? Assistir você assim não me faz te ver feliz, mas eis-me aqui. Então, assim, eu acho que o acolhimento, né, quando a pessoa está em negação, é uma das melhores ferramentas. É acolher, o parece pouco, mas eu tô aqui. Eu não vou te deixar sozinho, eu sei que você não quer falar sobre isso, mas a gente vai encontrar um jeito, né, de te dar a mão e não soltar. Mas, infelizmente, não sei se você percebe, é você que está se soltando. E tem um jeito certo de viver o luto ou cada pessoa ela vai sentir de um jeito diferente? Cada pessoa vai sentir de um jeito diferente, baseada nos recursos que essa pessoa tem, de como ela foi adequadamente regulada na infância, adolescência e fase adulta, né? Então, assim, uma das coisas mais difíceis que a gente vê, né, por exemplo, num luto de um processo de crime, de alguma coisa que o outro não merecia vivenciar aquilo, é entender, né, que abaixo do céu há um tempo para todas as coisas e que nós não temos o controle disso. Tem uma frase, né, numa charge do Snoopy que diz que o Charlie Brown fala para ele, Snoopy, um dia todos nós vamos morrer. E ele responde num balão de pensamento, mas todos os outros dias não. Então, assim, cada um vai vivenciar com base nos recursos que tem. Algumas pessoas eu levo um protocolo, né, de 8 fases mais rápido. E outras pessoas, né, eu preciso esperar o tempo dela, porque cada indivíduo é único. E nós somos versos que Deus uniu num lugar só. Por isso que nós estamos em um universo. Eu enxergo o luto assim também como algo cultural. No nosso país, a gente vive o luto de uma forma diferente, né? O Brasil, ele vive um luto de uma forma muito sofrida. Tem a questão da roupa preta, tem a questão do sofrimento ali. E diferente do Japão. No Japão, as pessoas, elas comemoram, porque é como se elas estivessem acessando a melhor vida naquele momento em que elas se desprendem desse mundo. Então, há uma questão cultural também da forma com que a gente enxerga o perder alguém. Em outro lugar é motivo de festa. Claro que eu imagino que exista uma dor por não ter fisicamente aquela pessoa mais ali, mas eles conseguem, eu acredito que, superar de uma forma muito mais rápida e fácil por conta da cultura. Né? Então, o cérebro ele aprende por repetição, né? E a cultura ela é realmente isso. Eu fui babá de uma família japonesa e eu, assim, estranhei muita coisa, mas eu aprendi muita coisa mesmo. E aí eu lembro que eu cuidava de 2 crianças japonesas, né? Os pais também, todos eles com uma tradição e tudo mais. Então, os avós eram o Dichan e a Bachan. E eles sofreram um acidente de carro. E aí eles vieram a falecer. E eu gostava muito deles. Então enquanto eu estava a chorar, as crianças estavam não chorando, mas estavam tranquilas, porque eles já tinham sido várias vezes repetidamente, todas as vezes repetidamente, entendendo que quando nós nascemos para passar por um sofrimento e quando morremos aquilo ali acaba, então a pessoa cumpriu aquela missão. Então os pais ensinavam isso na mesa do café da manhã, na hora do almoço, até que um dia esse evento veio a acontecer e eu não podia chorar no velório, porque eles estavam não comemorando, cantando músicas e tudo mais. Mas eu lembro que eles têm uma festiva, eu
posso estar enganada, né, de dizer isso, mas Jales é uma cidade que tem muitos japoneses, né, que se chama Bon Odori, que é uma dança que eles fazem, né, em relação aos mortos, né, são movimentos muito bonitos, né, para eles mostrarem que aquilo ali ficou, eles vão sempre lembrar de quem veio primeiro. Então, eles têm realmente uma questão cultural e vai muito, né, desse aspecto de poder entender que um dia todos nós vamos, né? Mas os outros dias não. Então, como o cérebro aprende por repetição, e aí você vai repetindo, você vai entendendo, para algumas pessoas o cérebro já identificou uma adaptabilidade, né? Ficou adaptável, ficou tranquilo aquilo ali. Em outros momentos, para outros, não. Então seria, se for dessa maneira, então seria interessante nós conversarmos com nossos filhos, com nossos parentes sobre a morte. Então seria importante conversarmos e dar um outro significado para ela, ao invés de sentirmos toda essa dor da perda, darmos um significado diferente para a morte. Eis que vim para que tenham vida e vida em abundância. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Nós estávamos falando sobre isso, né, meu amor, antes de começar, que é muito difícil falar sobre isso, né? Tipo, como que a gente Sobre vai morte. preparar o outro para o momento que eu não estiver aqui ou vice-versa? E eu lembro de vários momentos que o Johnny já chegou até mim e falou, olha, se hoje eu faltar, você vai fazer isso, isso e isso. A casa, você vai para uma outra casa. O carro, você vende o carro, você vai fazer assim. A gente tem uma reserva de emergência, a gente tem isso, isso, isso. E eu sempre falava para ele, para, eu não quero ficar, porque você não quer se preparar para o momento em que a pessoa não estiver mais aqui. Mas é importante porque a forma com que eu conduziria isso seria muito diferente conversando com ele sobre isso. Ter um direcionamento do que eu vou fazer e o que ele espera de mim. Se na ausência dele, por exemplo, isso é o que eu tenho dificuldade de falar, mas ele por muitas vezes já conversou comigo, falando, olha, cuidado. assim, É o cuidado, porque é o eu cuidado. amo tanto ela que se eu faltar, eu não quero que ela sofra. Tanto, né? Vai sofrer, né? Lógico. Claro, também ficar sem um cara tão Tão magnífico como maravilhoso, meu eu, marido. né, meu amor? Um cara maravilhoso Não como eu. tem como. É difícil ficar, né, meu amor? É difícil, é meu marido, né? Pra sempre. É difícil, mas é uma preparação que eu tento fazer. Não, a gente não dá, mas é preparar para que se eu faltar, porque você fica tão debilitada, o que vai acontecer? Ah, você procura tais amigos que eles vão te ajudar. Esses meus amigos aqui, eles estão preparados para resolver essa parte financeira. Esse aqui para resolver tal parte. Então você vai fazer isso, isso, isso. Porque se eu faltar, realmente ela vai ficar debilitada. Não vai ter quem faz tudo isso hoje. Sou eu. Quem lida com a parte financeira hoje. Sou eu. Quem sabe com o carro que a gente vai fazer manutenção. Sou eu. Quem sabe com a casa que a gente vai morar agora. Sou eu, porque eu que lido com as finanças. Então ela não sabe disso. Então precisa de prepará-la para De ser um um cara direcionamento. faltante. E é muito difícil. Eu lembro que a primeira vez que ele veio falar isso pra mim, eu achei o cúmulo do absurdo, porque eu nunca vi ninguém conversando sobre isso. Dentro de casa a gente não fala sobre isso. Mas acho A gente importante. nunca tá preparado pra morte de alguém. A gente não se prepara pra isso, né? E eu acho que por isso que o baque é tão grande, porque a gente é meio que pego de surpresa. Sempre. Quando que eu ia imaginar que o meu pai, quando ele entrou ali na UTI, 16 dias depois eu perderia ele? Em nenhum momento passou pela minha cabeça, por mais que ele tivesse super debilitado, de que ele não voltaria pra casa. E a sensação que eu tenho até hoje é que ele está viajando. Porque meu pai viajava muito e ficava muitos dias fora. Então, a sensação que eu tenho hoje, quase 5 anos depois, é a mesma. É como se ele estivesse em viagem. Então, conversar sobre isso hoje, eu entendo que é algo que eu levaria para os nossos filhos. De Sim. conversar sobre a morte, sobre perder alguém, para que eles não sofram um impacto tão negativo a ponto de destruir a vida deles, que é o que a gente vê acontecendo. Sim, e uma das coisas que acontecem, né, é tipo que as pessoas acabam vindo para terapia para ter essa aula que deveria, né, já fazer parte do processo familiar, né, de entender todas as coisas e etc, etc. Teve uma coisa que me tocou muito aqui e que eu entendi a programação do meu pai em relação a nós enquanto infância. Houve um crime eu não lembro se foi Sorriso, que cidade que foi, que um pedreiro entra na casa. Foi Sorriso? Foi. Entra na casa e faz um crime hediondo, né, com tudo aquilo ali. E eu lembro que uma das coisas que me tocou muito foi o áudio, né, do pai. Eu sou caminhoneiro, dá uma passada lá porque ninguém atende telefone. E aí, quando chega, vê aquela barbárie lá.
E aí isso me fez voltar no tempo e ficar pensando, tipo, eu tinha feito um estrago com uma faquinha de pão. Eu, Adriana. E eu lembro que o meu pai chegava do Mato Grosso e ele fazia brincadeiras com a gente, comigo e com o meu irmão. Então ele brincava de polícia e ladrão. E ele dizia, eu vou chegar, eu vou assaltar a casa e eu quero saber se vocês conseguem se esconder onde eu não vou encontrar vocês. E eram umas brincadeiras assim, de tipo, amarrar vocês com corda e o tempo que vocês têm pra se soltar. Sim. Nós morávamos, e a gente mora na casa até hoje, era uma chácara de uma indústria algodoeira, tinha vários galpões e barracões, depois destruiu e virou loteamento. E a gente comprou aquele lugar, né? E é muito próximo à rodovia. Então, tipo, por exemplo, uma pessoa parar ali ou acontecer alguma coisa ou algo do tipo. E meu pai, ele criava estratégias, né, de quem subia na árvore proteção, né? primeiro, de quem gritava mais. E a gente tinha, eu nem sei se tem hoje, acho que não, nem pode vender, uma arminha de espoleta, que só fazia barulho. né? E aí o meu pai brincava de, tipo assim, qualquer coisa você faz um barulho maior, você faz isso, você... Ele ensinava como a gente saía daquilo ali. E quando eu vi toda aquela história, eu falei, não teve um comportamento aprendido, ou não teve uma aula sobre o que fazer. Né? E aí eu também não posso julgar, porque diante de uma situação, às vezes a gente congela, ou às vezes a gente não tem recurso para poder lidar com tudo isso ali. Mas olha o carinho do meu pai, olha o trato do meu pai em explicar certas coisas que eu fui entender com 30 anos depois. Do porquê que a gente precisava saber ter saídas, saber se resolver em algumas coisas. Então, realmente é um assunto que a gente precisa começar desde pequeno, falar desde pequeno, sim, sobre o que fazer, com quem procurar, com quem contar, né? Deixar uma rede de apoio para que isso tudo aconteça. A gente tem que preparar. Precisa se preparar. Não tem como ser pegos de surpresa. É a única certeza, né, que temos. É a única certeza. É a única certeza que temos. E como a gente sabe o momento de buscar ajuda, a ponto de que o luto tá machucando tanto, a gente já tá fazendo mal, já passou daquele ponto ali aceitável, já tá me prejudicando. Como que eu posso identificar isso? Tipo, o luto tá me fazendo muito mal, tá me atrapalhando em outras questões, agora é meu momento de buscar ajuda. Eu sempre vejo a rede de apoio, que é a questão externa. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, que passam por um processo de luto, quem marca uma sessão, uma avaliação, não é ela. É alguém que a ama muito. Ah, interessante. Que pega na Porque mão... a pessoa própria não percebe que ela tá... Ela tá em congelamento, né? Ela tá em mecanismo de sobrevivência. E aí, alguém, né, vai, segura na mão e fala, eu vou com você até o dia que você precisar, depois você vai sozinho. Então, hoje, o que eu vejo, né, no consultório eu tô cedendo o meu horário, ou eu tô levando uma pessoa porque ela passou por uma situação e eu quero que você a ajude. Então, geralmente é um cérebro regulado que vai regular o outro. Entendi. Perfeito. E aí, uma das coisas que eu também vejo que fica bem mais fácil é na hora que aconteceu, já na mesma semana, já procurar o processo, porque a pessoa ainda não está entendendo lá com cá, então ela aceita. Agora, se demora muito, ela não quer mexer no processo de dor. Aí ela vai ter que entender que o que ela não trabalhou vai virar sintoma. E aí ela precisa escolher por qual batalha ela quer lutar. Tem muitos cristãos que eles acreditam que sofrer é como se fosse uma falta de fé. Então, eles acreditam, às vezes, que eu não posso sofrer aqui porque senão eu tô anulando a vontade de Deus. Viver o luto, né? Não quer viver o luto por pensar que pode estar associado a uma falta de fé. O que você diria para essas pessoas? É complexo porque é cultural. É cultural. Porque eu vou dizer assim, não posso dizer que existe erro aí, né? Mas eu acredito que tem uma intenção positiva. Então, se nos é ensinado desde o momento em que nascemos, né, que nós passamos por um mundo que terá as atribulações, que nós vamos passar por diversas nuances e que a gente precisa entender que a vontade de Deus muitas vezes não é questionável,
né? Que lá na frente a gente vai entender, lá na frente a conta fecha. Então, é uma maneira de uma intenção positiva para poder deixar você preparado para o que pode acontecer. Sofrer é inevitável, né? O choro, o sentir, toda aquela questão, né, do sentir ali vai acontecer, mas ela já tem esse histórico, né, de essa reserva cognitiva ali interna dela, e ela vai seguir por aquele caminho. Às vezes ela vai chorar o que tiver que chorar, e ela vai chorar, questionar e voltar para o que ela tem de referência bibliográfica. Não, mas eu preciso, por isso. Ela vai chorar, ela vai voltar. Não, mas eu preciso disso. Então, você consegue entender que teve uma preparação do que alguém que não teve, que alguém que nunca falou sobre isso. Então, assim, a gente não está aqui para poder dizer o que está certo e o que está errado. Mas a gente está para dizer que existe uma intenção positiva. O cérebro nunca vai trabalhar contra o dono. Primeira coisa que eu falo, né? Às vezes a pessoa, né, tá ali segurando forte, e aí eu olho, quer um abraço? Aqui você está no seu lugar seguro, e eu só quero que você deixe sair o que ainda ficou. Porque o que é mágoa? Nosso corpo é feito de 70% de líquido. Então, mágoa é a má água que a gente carrega. Caramba. Então, se tá ali, né, num processo que está fazendo você ainda sofrer, por que não chorar? Né? Exporta, não engula mais, né? Não foi justo, não foi correto, não é pra gente entender, não é pra gente questionar, mas aqui nesse momento que você estiver comigo, você pode só... Quer morder a almofada? Né? Quer pôr pra fora? Eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. E o que a gente pode fazer em relação a isso é mesmo acolher, entender que cada um vai ter um jeito de lidar. E não quer dizer que esteja certo ou errado. Então, muitas vezes existe esse caminho, né? E eu sempre vou falar que existe o ponto de vista e a vista do ponto. Muitos são míopes, estrábicos, mas os piores são cegos. É verdade. E o pior cego é aquele que, né, não quer enxergar. E a doutora acredita que dá para encontrar propósito ou aprender algo em meio ao luto? Com toda certeza. Nós não nascemos prontos. Né? O que você pode aprender com isso? E o que foi de tão significativo do outro que você vai continuar para que a memória dele não seja esquecida? Né? Porque numa das perguntas que a gente faz do paradigma, e se fosse o contrário, o que você gostaria que eu falasse para ele se fosse ele que estivesse aqui e você que tivesse partido? Então, a gente faz um movimento no cérebro onde há uma nova reconfiguração. Não adianta limpar a casa e continuar com a janela aberta. Exemplo disso tem aquela Ana Carolina, que é mãe da Isabela Nardoni. Sim. Né? Então, assim, eu não lembro qual que era a profissão dela antes, né, da filha dela falecer e acontecer aquilo que tomou repercussão nacional. Hoje ela é deputada. Sim. Ela cria leis e protege crianças que estão nessa mesma situação de vulnerabilidade que a filha dela estava, sofrendo maus tratos. Então, eu vejo hoje que ela ressignificou a vida dela a partir da perda da filha. Deve ser, eu acredito assim que esse é o processo inverso. Um pai nunca deveria enterrar um filho, mas sim o contrário, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, a gente percebe que ela ressignificou toda a vida dela e encontrou um propósito a partir do momento que ela perdeu a filha dela. E hoje ela dá um significado muito grande para isso. E existe lei hoje em dia, se não me engano, com o nome da filha dela. Então, ela fala, olha, minha filha nunca vai ser esquecida. Porque eu estou trabalhando por ela, pelas crianças que passaram pela mesma situação. Então, hoje ela faz uma transformação absurda, ressignificou aquela dor que ela sentia e transformou em propósito. Não necessariamente que ela não sinta, né? Isso. A gente vai aí um pouquinho mais longe, aí, em 1994 ou 95, quando a Daniela Pérez passa pelo que passou com o Guilherme de Pádua. Sim. Né? E a Glória Pérez teve uma importância na lei brasileira sobre crimes hediondos, onde a pessoa não pode ter o habeas corpus. E ela fez... aquela novela nunca será repetida,
por conta da filha, Sim. por conta da mentira. E aquilo contribuiu muito porque a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, ela pôde pegar o caso, pôde fazer a avaliação, onde ela fez o livro Mentes Criminosas, né? E aí a gente poder entender um pouco sobre psicopatia, sobre essas questões todas aí, né? Do que é barbárie, do que é Então, tipo, a dor jamais, quando você assiste a série Pacto Brutal, e ela contando, tanto ela quanto o marido, Raul Gazola, falando ali na série, que não dava para entender a pessoa ir ao velório, né? E dizer, olha, e ter todo aquele processo, né? Então, o que ela fez ali foi trabalhar em cima do Senado, de juntar muitas mães que também perderam, né, os filhos com coisas assim, e os criminosos acabaram saindo e cometendo outras nuances, né? E é desafiador você ver tudo isso, como, por exemplo, o caso da Suzane Richthofen. Hoje, Suzane Richthofen vivencia a vida bem e o irmão está numa clínica. Nossa. Né? Que para ele o impacto foi extremamente, e ela seguiu mantendo, né, a questão dos bons costumes. Eu agora sou uma nova criatura, né? O Guilherme de Pádua, né, virou pastor, né? Porque o cérebro vai trabalhando por repetição também, né? Não, eu preciso agora ser bom, ser bom, ser bom, ser bom, ser bom. E uma coisa dita mais de 100 vezes ao dia, né, se torna uma verdade. Então, naquele momento ali, o irmão dela não consegue lidar com tal coisa e ela lida de uma maneira diferente. Então, cada qual tem seu quê. E eu sempre falo assim, quem tem um grande porquê vai resolver qualquer como. Só precisa encontrar alguém que tenha disponibilidade e humanidade para te abraçar com o ouvido e reorganizar as suas sinapses, falando coisas que vão levar você para onde você precisa ir, não onde você estava. Antes da nossa conversa, você falou que trauma não está somente no córtex pré-frontal, ele se dissipa pelo nosso corpo. Se você puder falar um pouquinho, mas eu achei muito interessante isso. O córtex não é só o cérebro, né? É uma parte dele, né? O trauma não fica só alojado em uma parte. Muitas vezes ele está no corpo, né? Então, o que está no corpo, né, também está no cérebro. Que o cérebro guardou, tirou um print, deixou ali, mas o sintoma ficou arquivado em um outro lugar. Então, para a gente chegar a limpar o que ficou ali naquela galeria, a gente pergunta, que sensação é essa? É um nó no estômago? É uma dor de garganta? Então, esse trauma, então, ele pode se manifestar então, na dor na barriga, então, ali, no Até estômago. no dedinho mindinho do pé esquerdo. Caramba. Exato. São situações assim que a gente vê. O corpo, ele registra sensações. Se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar como é que é o jeito que minha mãe passa a mão no meu cabelo. Então, tanto para sensações boas quanto para sensações não ruins. Então, nós temos 5 sentidos: o visual, o auditivo, o sinestésico, que aí vem as nossas intropercepções sensoriais, que é a gustação, que é o olfato. Então, muitas vezes a pessoa lembra do cheiro e reativa o trauma. Né? Entendi. E lembra de uma expressão de comportamento e reativa o trauma. Eu falo, esses dias eu vindo na rua, eu conversei com o meu noivo falando sobre... Eu vi uma pessoa deitada ao chão e com certeza ela estava ou alcoolizada, né, ou com outro nível de dependência química. E se eu visse isso antes, visualmente, eu teria gatilhos, sensações ruins, porque eu ia lembrar de quem? Meu pai. Como eu reprocessei e reprogramei aquilo ali e tive, né, dentro de um processo estatístico que poucos têm, a ver o meu pai curado mesmo, ver o meu pai em paz, né, com toda aquela questão. Eu olhei e apenas falei, nossa, como eu sinto muito por isso. Se fosse antigamente, eu estaria chorando agora. Então, era o quê? Visual. Né? Mas muitas vezes, quando eu provo o gosto de uma comida, eu lembro, né, de uma coisa que foi muito ruim. Nossa, quando como... Nossa, senti esse cheiro, me lembra de tal coisa. Então, muitas vezes o trauma está registrado no corpo. Né? Então, a sensação, ela vem para nos falar, tem algo errado. E só terapia para resolver. Só.
Medicação, o remédio A medicação não o remédio da psiquiatria, ele remedia. Uhum. Ele vai diminuindo aquilo ali para que você possa ter um processo de anestesia, né? Eu falo que muitas vezes eu preciso que o paciente esteja medicado, porque você não vai arrancar um dente sem anestesia. Sim. Então, ele precisa ali estar num certo nível de medicamento para a gente poder conversar sobre isso. E aí, ir dessensibilizando, né? Bem, pelo menos é a maneira como eu trabalho. Até que chegue ao ponto de cura e a gente vai diminuindo o medicamento para que ele saia daquilo ali. Mas em alguns casos, o medicamento é para o resto da vida. Porque como é que você vai, né, lidar com uma parte que se perdeu? E eu não contrario, a gente analisa os pontos, o que é saudável, o que é ecológico para a pessoa naquele momento. E quando a gente fala de ecológico, a gente fala de eco, né? E ecossistemas se dão bem. Se a fauna vai bem, a flora vai bem. Se há um desequilíbrio, né, em algum desses termos, se há erosão na terra, vai atacar outras nuances, porque não foi cuidada da nascente dos rios. E aí, diante disso, se a pessoa, mesmo conversando, e ela ainda tem o sintoma que gera, por exemplo, um pânico ou um processo depressivo maior, onde ela não tem forças, ela precisa, sim, de um processo medicamentoso. Porque o cérebro precisa de repor vitaminas. E muitas vezes não é só falar que é frescura, ou é isso, ou é aquilo. Mas há os registros sensoriais. Né? Para uma pessoa que passou por um nível de abuso, por um nível de alguma coisa que precisa ser trabalhado. Aquilo tudo que ficou na sensação, senão ela não sai do problema. Entendi. E Perfeito. como que eu posso lidar com alguém que acabou de perder uma pessoa, que está passando pelo processo do luto, sem que eu seja invasiva, sem que eu machuque com as palavras? Porque tem muita gente, assim, que chega querendo dar uma palavra de Quer ajudar. consolo, mas aquela palavra parece que é pior. Como que eu posso lidar? Primeiro, né, eis que venho à porta e bato. A pessoa precisa aceitar, porque a maçaneta do lado de dentro, ela tem que abrir a porta para você entrar. E para não ser invasivo, a gente tem que lembrar que temos 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca. E a gente tem que abraçar o outro com o ouvido. Olha, eu quero só ficar aqui, ou eu vim fazer uma comida para você, ou eu vim fazer qualquer outra coisa até o dia que você queira conversar. Então, é a qualidade da presença. Não há presente melhor no mundo que você pode dar para alguém do que a qualidade da sua presença. E respeitar também. Você quer que eu vou embora? Você quer que eu fique aqui? Né? O que você quer que a gente faça? Né? Porque passou ali o processo, né, de 7 dias, de 10 dias, de 20 dias, aí que a coisa começa a doer. É aí que a gente precisa da rede de apoio. Entendi. E quem é, né, o seu 190 quando o mundo acaba? Sim. Perfeito. E quando o luto é por algo que ainda está vivo, como um término de um relacionamento, tem que viver esse luto também? Tem. O luto da pessoa viva. Tem até uma escrita que eu achei um máximo, que a doutora Andrea Vermont falou, e que eu vou trazer para vocês. Ela disse assim: existe um luto silencioso e não autorizado para o qual não temos rituais. O luto por alguém que ainda está vivo. É a dor de perder um pai para o Alzheimer, um amigo para uma ideologia que o afastou, ou um parceiro para a indiferença. O corpo da pessoa está ali, mas a conexão, a troca, a alma que você conhecia não está mais. Se você vive isso, saiba que a dor é real e legítima. Permita-se lamentar pela perda da relação que um dia existiu. Honrar essa despedida interna é o que nos permite um dia seguir adiante. Nossa, que profundo. Então, a dor, ela é real. Então, a pessoa tem que permitir viver esse luto também, que vai passar. Eu falo assim, às vezes, para alguns clientes, passa, nem que for por cima, né? Deixando você, às vezes, com um nível de sequelas e um monte de coisa. Sim. Mas quando você se conhece o suficiente e você sabe exatamente o valor que você tem também, você não aceita mais o saco de estopa porque você acreditava que não merecia a seda. Quando você entende que algumas perdas são necessárias porque outras coisas vão estar por vir, mas você precisa dar a permissão para isso acontecer. Às vezes Deus nos tira de mesas a qual assentamos que a gente não entende porque Ele ouviu conversas que você não ouviu. E muitas vezes quando a gente passa a entender, né, que nenhuma folha cai da árvore se não for diante da presença, da permissão dele, a gente não vai entender
o que estamos fazendo aqui. E eu sempre digo, não é o que fizeram com você, é o que você está fazendo agora. E como eu posso fazer para trazer você para o lugar que eu salvo você e não para o lugar que você ainda está. Então, muitas vezes a gente tem que, né, deixar a mulher na beira do rio. Não sei se vocês conhecem essa parábola. Nunca vi. Haviam 2 monges que tinham que levar uma informação num reino distante. E aí o mestre deles fala assim, olha, eu preciso que vocês sejam mais amigos, mais chegados que irmãos. Que se um cair, o outro levanta. Bem provérbios, né? Que vocês possam estar um do lado do outro. Mas vocês têm uma missão. Vocês não podem tocar em mulheres até vocês levarem informação e voltar para o mosteiro. Oh, sim, mestre. E assim eles seguem o caminho, caminhando. E era uma viagem de muitos dias, mas pela qualidade de conversa, por estarem um perto do outro, por um falar do céu, da terra, do mar, eles começaram a ver que o caminho estava sendo encurtado. Até que ao passar sobre uma ponte, eles escutam uma pessoa em gritos de afogamento. De imediato, um deles arranca a roupa, pula dentro do rio e leva a pessoa em terra firme. E quando ele pergunta, vai tudo bem contigo? Ao virar, era uma mulher. A mulher fala, meu amigo, eu escorreguei, quase que eu morro, como que eu ia deixar meus 5 filhos? Você salvou a minha vida. Ele responde, vá em paz. Quando ele volta de novo para a ponte e segue o caminho com outro monge, o amigo fala, amigo, não podíamos tocar em mulheres. E você tocou naquela mulher. Ele responde, eu sei, mas era uma pessoa em afogamento. Eu não podia deixar ela morrer. Ah, é verdade. Caminho mais um pouco. Amigo, mas nós não podíamos tocar em mulheres. O que vamos falar para o mestre? Eu sei. É minha culpa. Eu assumo ela por minha conta e risco. Não, é verdade. Anda mais um pouco. E é assim ele fala. Amigo, mas nós não podíamos tocar em mulheres. E você tocou naquela mulher? Ele, eu sei. E assim caminho. E a viagem vai ficando chata. Nós não podíamos tocar em mulheres, mas você tocou na mulher. Nós não podíamos tocar em mulheres. E ele fala, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu deixei ela lá na beira do rio. E você está carregando o caminho inteiro. Uau. Caramba. Perfeito. E muitas vezes eu preciso contar essa história. Porque eu falo bem assim, vamos deixá-la na beira do rio e vamos seguir para um caminho melhor. Porque, né, a gente só respira agora. E você está ainda voltando lá e olhando para o mesmo lugar que te machucou. E você já saiu do lugar, mas você não tirou o lugar de você. Então, o que a gente Continua fala? carregando peso, né? Deixa a mulher na beira do rio. Né? Perfeito. O luto da pessoa viva, às vezes, é a gente entender que se a ideologia dela mudou, se o critério dela mudou, não tem a ver com você. Né? Mas o que você faz com isso tem. Perfeito. Amor, tem mais algo aí? Que mensagem você deixaria para quem está ouvindo e passando pelo processo do luto? Eu diria para as pessoas desmistificarem que procurar um psicólogo é coisa para pessoas fracas, pessoas que não têm recurso espiritual ou não acreditam em Deus. Nós somos só a faxineira da casa, os faxineiros, né? A gente limpa os cômodos. Então a gente ajuda ali ouvindo histórias em que às vezes, se eu for contar para alguém, né, que não tem tanto recurso, dependendo, se você tem um problema, você conta para uma pessoa, às vezes você arruma 2. 2 problemas, né? verdade. Então a gente está ali em qualidade de presença para poder auxiliar e lidar com tudo isso. Nem sempre a gente vai conseguir as coisas sozinhos. Hoje há uma rede de apoio muito grande, né? O Sistema Único de Saúde tem pessoas para poder fazer isso, há capacitações em relação a isso, há psicólogos online, há tudo. Então eu queria que as pessoas desmistificassem que isso é uma bobeira, né, de procurar alguém que estuda para isso, porque psicologia é uma ciência, mas ela não é única. Nós precisamos de uma rede de apoio familiar e precisamos sim acreditar em algo maior, porque nós não estamos aqui a passeio. Nossa vida tem um propósito. E se você desenvolver um porquê, você vai resolver qualquer como. Caramba, perfeito. E como a fé pode ajudar essas pessoas a seguir em frente? Acreditar, né, que aquele que veio por nós nos trouxe um caminho de amor. Amai uns aos outros como eu vos amei.
E é difícil às vezes, né? Eu falo sempre, não tenho uma conversa séria com Deus. Falo, não, você tem Difícil certeza? essa tarefa, hein? Você tem certeza? Mas, né, Uhum. todos nós somos feitos da imagem e semelhança dele, então, diante da situação, a fé é o firme propósito das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Então, muitas vezes é olhar para cima, elevar os olhos, né, e dizer que o socorro vem dali e compreender o fato. Não é tão simples. Não é tão simples. Mas eu garanto que a jornada fica mais tranquila quando você é abraçado por alguém que entende do que está falando. E sabe o que está falando, porque estudou para isso. A gente se prepara para acolher o outro, para poder lidar com tudo aquilo. Muitas vezes eu falo para a Cris, olha, hoje você desmarca porque eu não tenho recurso. Porque eu só posso dar para o outro o que eu tenho. Hoje eu não consigo atender porque eu emocionalmente não estou bem. Então, não é só receber, é ser, estar e permanecer para que o outro precisa, não com o que eu acho. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar? Às vezes a gente vai falando sobre alguns assuntos, né? E às vezes fala, caramba, eles não perguntaram sobre isso, queria falar sobre isso, eles não perguntaram. Tem Olha, algum eu assunto? acho que a nossa conversa foi tão profunda, né? Foi Que gostosa, né? vamos deixar para o público, às vezes, deixar um comentário, né? Sobre que coisas que inspiraram eles através do que a gente falou. E aí a gente vai estar disponível para estar respondendo, certeza, né? né? Sobre tudo isso. E gravaremos outros episódios também, Com porque certeza. é expert em muitas coisas aqui, entendeu? Verdade, isso mesmo, com certeza. E às vezes eu falo que eu não sou psicóloga, eu sou tudóloga. Tudóloga, De pronto. tudo tem um pouquinho que a Mas gente isso é maravilhoso, entender de consegue. tudo um pouquinho, que você consegue juntar várias coisas e faz muito sentido. Isso. E ter essa humanidade, né? Eu acho que assim, ter essa humanidade. Sou muito sensível, eu falo que eu choro mesmo quando é um lenço para ela e um para mim. E eu descobri que tá tudo bem. Sim. Que eu fui doutrinada na faculdade, que a gente não podia, né, expressar isso. Que jeito! Conta pra mim como é que você passa Como por que um. você anula o não sou ser humano mais? Como que você não consegue sentir o cheiro disso? Né? E aí eu falo, olha, eu sei me regular, eu consigo me controlar, mas nesse momento aqui deixa eu dar uma organizadinha aqui, porque é desafiador demais pra gente, né? É um processo muito íntimo, escutar a história que a pessoa nunca contou pra ninguém. Eu ia perguntar pra você se tinha algum caso que te marcou muito, mas às vezes, assim, é difícil contar às vezes o caso sem contar a pessoa, que vocês têm sigilo, não pode contar. Mas se tiver algum que te marcou muito, que a pessoa conseguiu resolver os problemas psicossomáticos dela, se tiver algum caso que te marcou muito, se você quiser contar pra nós, se não tiver também não tem problema. Ai, são tantos que eu seria injusta. Eu tenho tanta escolher uma história, assim, pra contar, pra dizer, mas vou falar de um caso recente, de quando a pessoa tá num processo de sofrimento e não conta pra quem mora junto. E aí ela, pra às vezes libertar o outro porque não acredita nela mesma, ela retira a própria vida. E aí o outro fica sem entender, porque você nunca me contou nada. E eu lembro que tem uma técnica, acho que é chinesa ou japonesa, chamada kintsugi, que é a arte de colar louças com fio de ouro. Então, aquilo que está quebrado, você leva para um artesão especialista em kintsugi e ele cola a cerâmica ali. E aí eu ter que colar a pessoa naqueles pedaços, porque o outro não vai voltar para contar o que foi que aconteceu. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né, o que foi que estava acontecendo ali. As negligências familiares do lado da família do outro, aquilo que o outro não podia te contar porque não quis te preocupar e às vezes para te libertar resolveu ir embora sem dar tchau. Esse foi um caso assim que foi desafiador para mim e que me ajudou muito a fazer com quem ficou lidar com tudo que aconteceu sem julgar. Sem julgar. Então, Setembro Amarelo é um mês de conscientização, né, do suicídio. E quando eu vi, né, quem ficou falando sobre isso, né, fale o que você está sentindo, porque é muito difícil eu não saber e não ter a resposta do que você estava passando. E eu ter que passar pelo teu caminho para poder entender, né, que de que adiantava o sapato ser bonito, mas machucar o pé.
Meu amor, faz o quiz. Ah, e agora a gente chega num momento mais descontraído. Eu vou te dar Vamos um lá. comando e você fala o que vier na sua mente. Doutora Adriana, um lugar. Dentro de mim. Ó, profundo isso, hein? Essa é a primeira vez. Primeira vez. Uma comida. Ai, o macarrão da minha mãe. Macarrão maravilhoso. Uhum. Um grande aprendizado. Que eu ainda não sei todas as coisas. E nem vou saber. Eu sempre falo para as pessoas assim, se você vai para uma aula, eu já vi isso, você limita o cérebro à capacidade de aprender. Então, quando você fala, nossa, deixa eu ver isso pelo ponto de vista do outro, você expande o cérebro. Então, ninguém aprende aquilo que já acha que já sabe. Verdade. Vamos passar sempre pela mesma ponte, nunca pelo mesmo rio. Uhum. É verdade. Perfeito. No fim das contas, é o só sei que nada sei. Exatamente, mesmo. só Nunca sei fez que sentido. nada Nada sei, sei. bem Platão. Um grande sonho. Levar a mensagem, né, dos meus valores para o maior número de pessoas que a gente puder, né, e entender que a gente só se vê bem com o coração mesmo, porque o essencial é invisível aos olhos. Algo mais, meu amor? Não, Aí, agora eu quero foi? aquela pergunta Sim, capciosa agora lá. tem uma pergunta aqui, capciosa. O que a Adriana comprou nos últimos tempos até R$100 que foi muito útil? Que você falou, caramba, eu devia ter comprado isso aqui antes. Isso mesmo. Eu comprei como chama, Cris? Aquele... É um globo, como chama? Ah, é um mapa mundi? Um mapa mundi de cristal. Caraca! E uma luminária. E aí eu fico rodando ele no consultório e pensando, né, até os confins da Terra. Uau, verdade. Olha aí. Nossa, sensacional. Nunca fizemos com o nosso, né, meu amor? Verdade. ela disse que queria um de cada. É. Nossa, lindíssimo. Uhum. E aí, A indicação? Ah, verdade. A gente deixou lá, né, pra você deixar a sua indicação aqui. Nos diga quem a doutora Adriana gostaria de ver nessa cadeira sentada, contando a história que vai edificar a vida de outras pessoas também. Olha, eu não vou ser egoísta, né? Eu tenho muitas histórias, mas eu chamaria uma pessoa que trabalha comigo, que eu valorizo muito, que é o Carlos Pedro. Que tem histórias lindas, tanto quanto as minhas, que se permitiu a aprender e a gente trabalha junto e eu acho que ele pode contribuir muito com vocês. Ótimo. Maravilha. Uhum. Agora, Sua rede social? Se Tá. tem profissional? Você pode passar, a gente vai deixar aqui. O meu Instagram profissional é o psicólogo Adriana Vedroni. Uhum. Lá tem vários conteúdos. Eu trabalho muito com a psicologia com humor, porque eu acho que o riso Que legal. cura, né, as pessoas. Então, a gente sempre faz, né, uma sátira de alguma coisa, mas também deixamos ali, né, coisas importantes para que as pessoas possam analisar e ver sobre tudo isso. Uhum. Perfeito. Perfeito. E uma mensagem final, se você quiser dar uma mensagem final para 8 bilhões de pessoas, não vão ser todos que vão assistir, mas até para você no futuro, quem sabe um futuro que você esteja com seus filhos, ou eles possam assistir um dia, se você quiser deixar essa mensagem, só olhar para aquela câmera ali e deixar sua mensagem final. Eu sempre falo assim para Deus, né? Cuide dos meus, que dos teus cuido eu. Então, eu acho que eu tenho que deixar para vocês que cada um de vocês cuidem dos seus também, porque a vida é muito rápida. Perfeito. e eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Ai, Foi muito foi maravilhoso esse ótimo. tempo de qualidade. Conversamos bastante, podemos ouvir você. Muito gostoso, a gente fica assim, babando. Fizemos quase um podcast antes do podcast. Antes de começar né, o meu amor? podcast. Foi De ter gravado, né? De ter altos papos aqui, foram Não, muito... foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada. Nós estamos aí com o estúdio de portas abertas para você. Quando nós tivermos aí algum assunto pertinente, já sabemos que temos aí uma especialista em muitas coisas, a Pertinho de tudóloga. nós. Verdade. Pertinho de nós. Tudóloga. Pertinho de nós aqui em Barra do Bugres. Então, muito obrigada de coração pela sua presença aqui. Eu que agradeço vocês, agradeço a Cris, que está sempre comigo, e ela que falou, vamos lá, acho que é importante.
É ela que cuida da minha vida. Eu tenho poucas pessoas aqui que eu posso confiar em nível de saber para onde que eu vou agora, né? Então, a Cris é meu segundo cérebro. Ótimo. Os meus pacientes já falou com a Cris, né? Valeu, Cris, por ter, né, feito a ponte Obrigado, aí. Cris, com certeza. E é isso. Muito bom. E aí, Obrigado amor? você também, meu amor, pelo Eu que agradeço tempo. Foi pela maravilhoso sua passar companhia. tempo com você também. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Não se esquece, siga a gente lá no nosso Instagram, @nosso.podcast. Isso aí. Curta, comente aqui, se você quer que a Cris, ó, tô até colocando a Cris já aqui no podcast. Se colocar, Fala com a Cris. fala com a Cris. Se aqui a Adriana comente num outro episódio, vocês comentam aqui embaixo que a gente convida ela novamente pra vir conversar com a gente aqui. Um beijo pra você, meu amor. Obrigada, meu amor. E vocês, curtem esse episódio, comente. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.